Olá a todas, todos e todes que nos acompanham. Nós começamos agora um webinário para discutir a tentativa de uma reforma administrativa, pleiteada por uma PEC, a PEC 32, e estamos ao vivo agora, e dou as saudações a todo mundo que nos acompanha. Estamos ao vivo agora pelo Facebook da Mídia Ninja, pelo meu canal no YouTube, o Tempero Drag, pelo Facebook da Luísa Erundina, pelo Facebook também da nossa entidade que organizou o webinário, Fonacef, e mais de 20 sindicatos e entidades de classe que cruzam o conteúdo. Dou boa noite a todas, todos e todes. Meu nome é Rita Von Hunt, eu sou professora, apresentadora de TV, uma artista do meu tempo, tentando lutar contra os desafios que são postos para o nosso tempo. É um prazer estar aqui hoje. Junto de mim, eu vou receber outras duas pessoas que vão conduzir esse webinário, com um prazer enorme que a gente vai receber o Jorge Marques e o Geraldo Paes Pessoa. Se vocês não os conhecem, duvido, né? Mas se vocês não os conhecem, o Jorge Marques é jornalista, agora pela Mídia Ninja, ele está cobrindo os bastidores do Congresso, ele está fazendo isso já há um bom tempo. A gente está passando por um período bastante crítico de discussão. Quem não se apoderar desse período não será capaz de entender os rumos do país nos próximos anos, né? Ainda mais agora com a CPI da Covid, toda a tentativa de barrar, todas as mentiras que estão sendo contadas, as tentativas frustradas de prisão, enfim. E o Geraldo Paes Pessoa está aqui como representante da Fonasef. Bom, para dar início a esse nosso evento, agora são 7h03, começamos pontualmente, eu vou tentar, de uma forma breve, fazer uma coisa que eu já fiz no meu canal do YouTube, fica aqui o convite depois para quem tiver interesse e disponibilidade, que é tentar, de uma forma, como disse, breve, abreviada, explicar pelo que estamos passando. O que significa termos no horizonte uma tentativa acelerada, irresponsável, e que não atende os interesses da população, que não atende os interesses da classe trabalhadora, que não atende um interesse dos funcionários públicos. O que significa a gente passar por este cenário em meio a uma crise sanitária global, né, em meio a uma pandemia, em meio a uma crise humanitária, em meio a uma crise econômica, né, em meio a uma crise fiscal, em meio a uma crise das contas da União, enfim. Acho que talvez por essa introdução fique claro que a gente está discutindo aqui uma poderosíssima moeda de troca. Para dar início a essa nossa discussão, talvez seja importante que eu saliente aqui que essa reforma, ela, como todas as que a gente vem enfrentando, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, elas sequer poderiam ser chamadas de reforma, né? Um dos críticos de cultura que eu estudo, que eu dou aula, o Raymond Williams, ele é um britânico que tem um trabalho muito importante acerca da disputa ideológica, da disputa política, pelo sentido das palavras. Ao chamar a PEC 32 de reforma administrativa, a gente se esquece, ou tentam fazer com que nós nos esqueçamos, que não existe reforma que deixe um rombo no telhado da sua casa, que não existe reforma que arranque o piso do seu apartamento e te deixe sem piso, que não existe reforma que fure a tubulação de água da sua rua e a deixe furada, né? Não existe reforma que destrua a calçada, né, o calçamento do seu bairro e deixe assim. O que a gente está passando é mais uma tentativa declaradamente neoliberal de desmonte da autonomia e das possibilidades do Estado brasileiro. O que a gente está passando é mais uma tentativa de troca,
né, de responsabilidades, mas em especial de lucro. E essa coisa que se apresenta lá no horizonte para a gente, como uma espécie de reforma administrativa, que não deveria ter este nome, ela visa um desmonte estatal. Eu vou tentar entrar em detalhe para falar um pouco mais sobre isso, mas de início fica esse ponto. Existem muitas inconstitucionalidades nesse texto, inclusive o relator Darcy de Matos, acredito que o Jorge vai falar mais sobre isso, mas ele já reconheceu e já vetou algumas das inconstitucionalidades dessa reforma. Eu vou tentar falar dela de modo mais geral. Eu vou tentar falar dela de um modo a introduzir essa discussão, ao que viemos falar aqui. Bom, começando talvez de um ponto inicial, é necessário que a gente pergunte se a gente vai chamar isso de reforma, como pretendeu-se que a gente chamasse a trabalhista, como pretendeu que a gente chamasse a previdenciária. É importante que a gente pense quais foram os benefícios trazidos ao Estado brasileiro. Ele se modernizou, ele melhorou, a vida da população melhorou. Se a função primeira do Estado é garantir a vida e o bem-estar social da sua população, a vida e o bem-estar social da população foram garantidos via reforma trabalhista, via reforma previdenciária, e a resposta primeira é não. Então, a gente já deve pensar por que essas tentativas de reforma estão sendo aprovadas neste governo que as aprova. Este governo que tem um flerte proto-fascista, proto-nazista e declaradamente liberal no sentido de desmonte estatal. Um sentido liberal muito antigo, muito em desalinho com qualquer outro significado liberal possível. Bom, vamos aprofundar as questões, e antes de entrar nos pormenores, que é pensar que a gente está passando por uma crise, como eu falei, e eu não sou a única pessoa que está falando sobre isso, todos os economistas sérios estão falando sobre isso, todos os trabalhadores, servidores, políticos sérios estão falando sobre isso. A gente passa pela maior crise da história recente do nosso país. Essa crise ela vai deixar impactos muito profundos com os quais a gente vai lidar talvez pela próxima década, né? E para que a gente não tenha uma década perdida, é importante que estejamos todos e todes em engajamento, em união, para barrar isso, para fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas e fazer com que a gente possa fazer essa disputa política pelo interesse da maioria da população. Bom, a gente está passando por esse cenário de crise e parece a vocês que seja um interesse majoritário do país, né, dos nossos 210 milhões de habitantes, discutir uma reforma administrativa, sendo que a gente não tem leito de UTI, aos trancos e barrancos não conseguimos vacina, né, tendo o Butantan, tendo a Fiocruz, tendo possibilidade de produção, não temos insumo por causa de negociata política que gera animosidade, de declarações absurdas que geram animosidade com a China, não conseguimos insumos da Índia por causa de uma inabilidade absurda de quem deveria ter sido nosso chancelor, mas enfim, não tinha competência para isso. E aqui talvez a gente já vá começando a falar que os funcionários públicos, eles são talvez o maior bem de um país. Que desmontar, o Estado não é uma coisa em abstrato, né? O Estado não existe como uma forma filosófica. O Estado existe via as possibilidades de incursão na vida real. Né? E uma dessas possibilidades é o funcionalismo público. Sem funcionalismo público, a gente não tem Estado. Uma reforma administrativa que pode cortar até 25% de funcionários públicos, uma reforma administrativa que pode reduzir salários futuros, isso num cenário que a gente está vivendo de declarada PEC de teto de gastos, que congela
que limita, que amarra, que algema o Estado brasileiro de fazer investimento público pelas próximas 2 décadas. Vai parar de nascer gente? Vamos parar de ter calamidades sanitárias? Vamos parar de ter problema de matriz energética? Vamos parar de ter problema com a fome, com a economia? Não, não vamos. Então, de que forma? Ou melhor, em qual outro lugar do planeta a gente realizou um teto de gastos pelos próximos 20 anos, cobrindo apenas o crescimento inflacionário? A população vai crescer. O Brasil está configurado como um país da periferia do capitalismo. A maioria da nossa população necessita de serviço público. Quem oferece serviço público? Servidores públicos. Um dos absurdos dessa reforma é instaurar com ela, e por isso ela tem um caráter neoliberal flagrante, instaurar com ela um sistema para a saúde e educação de voucher. Ou seja, o Estado se desarticula da sua possibilidade de criar, fomentar, instaurar, colocar em ação saúde e educação públicas de qualidade. E transfere esse dinheiro para a iniciativa privada via voucher, né? Criando uma espécie de uberização da educação e da saúde pública. Né? Porque esse sistema de vouchers ele vai funcionar mediante a quem os aceitar. E aí a gente deve pensar quais funcionários os aceitarão. Num cenário caótico de crise, num cenário de aprofundamento de uma crise financeira que a gente está passando, 14 milhões de desempregados, 6 milhões de desaleitados, né? Pessoas que já não têm mais ânimo de buscar emprego, 40 milhões de pessoas na informalidade no nosso país, salário mínimo com o menor poder de compra dos últimos 16 anos, né? Uma queda de 25% nas nossas possibilidades, né, em valor de dólar. A gente tem talvez a moeda que mais se desvalorizou. A gente tem o salário mínimo equiparado mais baixo da América Latina, com menos poder de compra. Enfim, frente a tudo isso, a saída maravilhosa, a bravata ideológica do governo é colocar o funcionarismo público como um vilão, né? Colocar o funcionarismo público como uma espécie de causador de tudo isso, deflagrador de tudo isso. O Estado gasta demais. E o Estado gasta demais numa dívida que não é auditada, numa dívida pública que não tem auditoria cidadã. O Estado gasta demais em arrolamento de dívida, em negociata de juro. O Estado gasta demais deixando de arrecadar, deixando de taxar. Né? O imposto no Brasil funciona de forma regressiva. Quem tem muito paga muito pouco. O imposto predial de São Paulo é maior do que o imposto latifundiário do país. Repito, paga-se mais IPTU em São Paulo do que paga-se imposto sobre terra no país do latifúndio do mundo, no celeiro agrícola do planeta. Para que você tenha uma moto, um carro, um meio de transporte, para que você dirija Uber, para que você faça entrega de Rappi, você paga, né? IPVA. E enquanto isso, jatinho, helicóptero, iate estão isentos de impostos. O governo fala sobre taxar livros, que são itens de uma elite, e esquece de taxar dividendos, né, da Bolsa. O Brasil é um dos únicos países do planeta que não faz isso. Esquece, né? É um projeto político. Existem interesses sendo atendidos aqui. A gente não tem taxação de grandes fortunas, a gente não tem taxação de patrimônio, a gente não tem o imposto de renda progressivo, né, onde o nosso corte não separa super ricos de ricos. Trata todos como uma massa amorfa, né? E no meio de um cenário de crise global, de pandemia, de agravamento de pobreza, de insegurança alimentar para metade da população do Brasil, a gente celebra dezena de novos bilionários no Brasil.
né? Esse é o nosso país. Mas, com certeza, as contas públicas estão em desalinho por causa do funcionarismo público. Né? Com certeza, as contas da União não fecham por causa de enfermeira, professor, médico, né? E a gente precisa buscar em Cuba, né? Porque está sobrando no Brasil, tem muito, né? Não tem leito de UTI, não tem anestesista. Mais de 2.000 municípios não têm anestésico para fazer intubação durante a maior crise sanitária da história do país. As pessoas estão sendo entubadas de forma mecânica sem anestesia. Vocês conseguem imaginar o que significa isso? E além de não ter anestésico, não tem anestesista. Falta médico, falta professor. Se o Brasil volta a crescer, vai faltar engenheiro. Não existe um projeto nacional de desenvolvimento. Existe uma tentativa de delapidar os nossos serviços já delapidados, já sucateados, de educação e saúde, por exemplo. Tem todos os outros funcionários que não são visíveis para nós, né? Aqui eu peguei uns dados que eu achei super importante ressaltar na fala, que é procuradores da Fazenda. No ano passado, eles conseguiram devolver aos cofres públicos via o seu trabalho, e a gente está falando de 2.000 funcionários, devolver aos cofres públicos via o seu trabalho 25,7 bilhões de reais. E aí a pergunta que fica, como um procurador, mediante a essa tentativa de uma reforma administrativa, como um procurador da Fazenda vai fazer seu trabalho sem estabilidade garantida? Sabendo que ele pode a qualquer momento ser desligado do seu cargo, demitido, trocou o governo, troca o funcionário. Funcionarismo público sem concurso público? Com a abertura de uma coisa que o texto dessa PEC deixa muito pouco clara, chamada seleção simplificada para qualquer cargo. De que forma isso deixa o Estado brasileiro mais técnico e eficiente? De que forma isso reforma e não destrói o Estado brasileiro? Então, eu estou tentando salientar aqui o cenário que existe, que é um cenário de delapidação e de transferência. Nesse agravamento, nessa crise, durante o que, além de uma crise cíclica, é uma crise, além de uma crise sistêmica, é uma crise deflagrada, piorada por causa de uma pandemia global, os detentores de taxa de lucro, a alta burguesia, o grande capital, precisa manter suas possibilidades de fazer lucro. E se tiver educação de qualidade, saúde de qualidade, são duas fatias de mercado que o capital não abocanhou. Se a gente oferece saúde e educação para a população, o capital deixa de fazer lucro nesses dois lugares. Né? A função do Estado não é gerar lucro, a função do Estado é gerar bem-estar social. Funcionalismo público serve à população. A reforma serve a quem? Quais interesses estarão sendo aqui atendidos? Bom, tem muitas mais coisas que eu anotei sobre as quais eu acho que era importante a gente falar, pontos inconstitucionais, né, desse projeto de emenda constitucional, lembrando que a gente passou por uma espécie de reforma em 98. E os textos dessa reforma, eles já possibilitam que cargos obsoletos fossem adequados, né, por mudanças tecnológicas, ele já possibilita avaliação de servidor, ele já possibilita que o bom servidor seja recompensado, que o mau servidor seja submetido à investigação. E essa nova reforma, ela não traz nada de positivo. É isso que precisa ser dito com todas as letras. A gente está lutando com uma coisa que se apresenta como um projeto de modernização, de reforma, mas a cabo e a fim é um projeto de destruição do pouco Estado brasileiro que temos. Quando a gente fala, mas existe um número gigante de funcionários públicos, isso é uma mentira. Isso é uma mentira.
O recomendado, a OCDE, que é venerada pelo Bolsonaro só quando interesse, recomenda 21% de funcionários públicos. Né? No Brasil, a gente tem 12%. E lembrando, a pergunta que a gente precisa ficar e se fazer é: tem pouco ou tem muito? Tá sobrando ou faltando médico? Sobrando ou faltando enfermeira, professor? Polícia. Ainda que a gente tenha que fazer críticas monstruosas à polícia. A gente está passando por um momento de chacina da população brasileira em meio a uma pandemia. Os índices de violência policial crescem durante uma época que era para a população estar dentro de casa. Né? Enfim, são muitas coisas aqui para falar. E nesse cenário, né, dessa falácia de estamos tentando dar segurança fiscal, segurança monetária, segurança das contas, responsabilidade. Todas essas palavras são muito, muito sedutoras. Quem não quer falar sobre responsabilidade fiscal? Quem não quer falar sobre modernização do Estado? Quem não quer falar sobre melhorar a administração pública? O problema é que nenhuma dessas coisas significa o que de fato está sendo operada. Né? Um governo que faz uma renúncia fiscal de 320 bilhões em arrecadação não está preocupado em nenhuma melhoria. Um governo que, nos Estados Unidos, quando a gente pensa em recolhimento de alíquota, de taxação, né, desses super ricos, quando a gente está falando sobre herança, patrimônio, Estados Unidos a gente chega a 29%. No Brasil a gente tem 4%. As prioridades estão invertidas, os interesses estão invertidos, e mais uma vez a gente passa por uma manobra não apenas discursiva, uma manobra política, para manter alguns interesses intocados. Ou a reforma administrativa é para qualquer funcionário público? Não é. Não é. Os funcionários públicos nos quais deveria haver algum tipo de mexer, de reforma, eles vão ser poupados. Né? Os altíssimos cargos dos altíssimos escalões dos nossos poderes. Bom, enfim, a bravata é infinita, a hipocrisia é infinita, mas o meu tempo não é. Eu tinha dito que falaria com vocês durante 15 ou 17 minutos, acho que levei um pouco mais do que isso, mas agora eu chamo o Jorge, que vai me acompanhar e falar um pouco sobre como está a configuração da disputa de poderes da CCJ, né? Como anda, o que está acontecendo no nosso Congresso. Perdão, gente, eu acabei de... Jorge está aqui? Olá. Oi, Jorge, querido. Jorge, muito boa noite. Eu vou fazer uma rápida apresentação sua para o público. Para quem não conhece, o Jorge é jornalista em relações públicas, ele é especialista em comunicação política e jornalismo digital. Ele já passou pelas redações do Intercept, da Fórum, do Metrópolis, e ele atua dentro do Congresso Nacional através desse jornalismo desde 2010 e hoje ele empresta a sua voz à mídia ninja. Jorge, é um prazer estar aqui com você, acompanho o seu trabalho, quero te parabenizar já por ele, dizer que estou contente de estar aqui podendo dividir esse webinário com você. Rita, esse prazer é totalmente meu, também sou um grande admirador do seu trabalho, tá? Desde quando eu falei para os meus amigos, eles, eu adoro, eu vou ver muito a Rita, vai ser um prazer trocar essa bola contigo e com todas as pessoas que estão nos acompanhando, porque essa reforma ela é extremamente importante, né? Eu tenho acompanhado as primeiras audiências públicas e a minha provocação é, gente, isso aqui está mexendo com direitos muito essenciais, tanto dos atuais servidores públicos, quanto da sociedade, que ela é a principal impactada
pela prestação de serviço desses servidores. Eu falei, cara, isso aqui era para estar sendo transmitido de uma forma, numa TV aberta, enfim. Mas como a gente não tem essa possibilidade, vamos avançar aqui no debate para tirar um pouco dessas dúvidas. Sim, né? É na nossa trincheira das ideias que a gente vai fazendo a nossa luta. Jorge, eu estava aqui pensando em como começar isso, e como você está dentro do Congresso, né, acompanhando o funcionamento dele pelos últimos 10 anos, você consegue me dizer de que forma as forças políticas estão se reconfigurando lá dentro? A gente agora passou pela eleição do Arthur Lira. De que forma o jogo político está se configurando com um novo presidente do Senado, um novo presidente da Câmara? Rita, eu acho que, primeiramente, no começo do governo Bolsonaro, a gente viu um início de governo até um pouco tumultuado. Uhum, Havia uma sensação de que era tudo disperso e nada uhum, funcionava. uhum. Mas as próprias matérias do fim de semana denunciando o bolsolão do Bolsonaro, né, evidencia que o próprio presidente entrou ali num esquema que sugere um esquema de corrupção, onde ele estaria, pelo intermédio das emendas parlamentares, comprando apoio parlamentar. Né? Sim. A gente já tem muito pacificado em Brasília que o Centrão não empresta os seus votos, não empresta o seu apoio de graça. E, infelizmente, o que tem pontuado na imprensa é que essa configuração de forças com um presidente mais fraco como o Bolsonaro eleva, inclusive, o preço daqueles parlamentares que fazem parte desse jogo fisiológico. Enquanto 3 quando bilhões. Exato. 3 bilhões que poderiam ter sido empregados na própria vacina, né? Não Sim, faltam sim. setores das sociedades que estão abarcados. Então, acho que isso traz um primeiro indicativo de cenário de que as principais forças e os players que estão posicionados no parlamento, e aí eu coloco em evidência os presidentes das casas, tanto o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que tem a possibilidade de acatar um dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, quanto o presidente O do Senado, Pacheco. o Rodrigo Pacheco, que tem essa relevância, que só autorizou a CPI depois que foi obrigado pelo Supremo, eles hoje são bolsonaristas. E Sim. ambos caminham junto com essa pauta econômica de Bolsonaro, Guedes e da Faria Lima. Então, em resumo, é um cenário de que eles podem até em algum momento se dizer oposição, mas estão alinhados ideologicamente na mesma pauta econômica. Sim. Bom, a PEC ela já consta em tramitação, né? Eu fui acompanhar, inclusive, uma declaração recente, se eu não me engano, na terça-feira, do Paulo Guedes, que parece que magicamente mudou seu discurso, né? Fez um elogio aos funcionários públicos, depois de tê-los chamado de parasitas, dito que eles eram um inimigo, que ia pôr uma granada no bolso deles, anos sem aumento salarial, enfim, parece que houve uma mudança discursiva e já existe um movimento, né, para trás, no sentido de dizer que as mudanças não acontecerão para os servidores atuais, apenas para os servidores futuros, como se isso mudasse alguma coisa. Como se isso deixasse de delapidar e de erodir o Estado brasileiro. A minha pergunta para você é, agora que as audiências públicas estão ocorrendo, como que está essa discussão na CCJ? E aí, Rita, eu vou te explicar tanto aqui para você quanto para todos os que estão nos acompanhando como que está a tramitação. Tá. Hoje, a PEC 32 de 2020, que versa sobre a reforma administrativa, ela está tramitando na comissão mais importante da Câmara, que é a CCJ, de Constituição e Justiça. Uhum. Se ela for aprovada nessa comissão, ela ainda tem que ir para uma comissão especial. Por quê? No Congresso, essa tramitação é dividida onde a CCJ é responsável por verificar a admissibilidade da PEC. O que significa isso? Se ela é Significa que os inconstitucional, ou não, exato. né?
E aí, o próprio relator, que é o Darcy de Matos, apresentou hoje, né, nesse 12 de maio que a gente está fazendo aqui esta live, o relatório dele, ele, né, protocolou, esse relatório deve ir à votação semana que vem, e constando, né, a conclusão dele é que o projeto é constitucional. Só que, nesse projeto, ele já apontou algumas inconstitucionalidades, Ah, né? Que são, o primeiro, que havia um veto no projeto do servidor público fazer atividades remuneradas. Ele tirou isso. hum. Uma outra coisa que ele tirou, que era uma excrescência, a possibilidade de extinção de cargos públicos, órgãos públicos, pelo presidente da República por meio de decreto, né? Exato, Isso, o bonapartismo, né? A gente escalonaria para um governo do Bonaparte, onde, através de uma canetada, o IBAMA deixaria de existir. imagine o IBAMA, né, um servidor do IBAMA que chegou a multar o presidente Jair Sim. Bolsonaro, se teria essa prerrogativa, né? Mas, Rita, apesar de ter retirado esses dois itens, tem outros componentes dessa reforma que são extremamente prejudiciais, tanto para os servidores públicos quanto para o país. E aí eu cito um caso, assim, que eu acho que é o que tem pegado mais: o fim da estabilidade para servidores públicos. O relator, o Darcy de Matos, diz que isso pode ser, que na comissão especial, e aí qual é a estratégia deles? Gente, vamos aprovar aqui, quando chegar lá na comissão especial, a gente discute o mérito e pode reformular isso. Né? É esse o discurso que está imperando dentro da CCJ hoje, a fim de que ele consiga reunir todos os votos para aprovar. Só que tem uma... Engraçado essa pressa, né, Jorge? Ah, sim. Depois que começou a É, CPI da Covid, parece que eles quiseram assim acelerar todos os é, projetos de entrega, de venda, de tudo, para ver se isso força. E ainda mais que ano que vem tem eleição presidencial. Então, isso. o que eles puderem empurrar este ano, eles vão fazer. E aí, Rita, o que me preocupa são essas o fim da estabilidade. E aí eu trago dois casos muito concretos da história muito recente do país. O primeiro se a gente não tivesse a estabilidade pública, eu fico imaginando se o senador, se o superintendente da PF, Alexandre Saraiva, será que ele teria a mesma coragem de denunciar o ministro do Meio Ambiente por crime ambiental ao Supremo Tribunal Federal? Exato. Tenho, tenho minhas dúvidas. E É, aí, sim. uma questão que a gente precisa colocar, Jorge, de forma muito clara para quem nos acompanha, é como como é possível que haja investigação se não existe estabilidade, né? O levantamento da estabilidade do funcionário público abre espaço para que tudo seja um jogo político de troca de cargos. A cada nova banda, uma nova música, né? Com uma nova dança. E para além dele não conseguir se firmar no seu cargo, na sua função, ele pode ser trocado de outro lugar. E isso Exato. acaba também abrindo espaço para algo que acontece principalmente em prefeituras, em outros lugares, que não tem funcionários públicos no processo de indicações políticas. Você aumenta o arcabouços de cargos para indicação políticos, que acaba servindo de cabide de emprego para muitos outros prefeituras, políticos, deputados, enfim. Isso, E isso. aí tem um outro caso que chamou muita atenção, pegando aí a questão da CPI da pandemia, o depoimento de ontem do presidente da Anvisa, que Ah, é um cara das Forças Armadas, que ele é almirante da Marinha, e ontem ele fez questão de ter uma separação muito clara que a postura dele como presidente da Anvisa difere da postura negacionismo do presidente Jair Bolsonaro. E ele não se furtou em dizer que a indicação do presidente em não usar máscara, de atentar contra o isolamento, de fazer falas contra a vacina, aquilo ali é completamente contrário do que a Anvisa defende. sim, Só que o presidente da Anvisa falou isso porque ele tem estabilidade no cargo. exato, Ele, exato. né, ele entrou ano passado e ainda tem mais 4 anos pela frente. Ele teria essa mesma coragem, sabe, de fazer uma fala dessa contra o presidente da República e contra uma ideia do presidente da República, se ele não tivesse essa estabilidade. E aí, só para fechar uma reflexão em termos dessa questão da estabilidade, a gente não pode esquecer que presidentes passam, governos passam.
É isso que não pode nortear o processo de mudança da Constituição brasileira, de achar, ah, não, agora que é um governo de direita, eu me identifico com o perfil de direita, vamos mudar tudo e esquecer o dia de amanhã. E se esse cenário mudar, né? Então, é extremamente preocupante que uma reforma que mexe com direitos adquiridos tão sensíveis seja apressada e discutida de uma forma tão apressada, né, Rita? Mas de certa forma me dá alguma esperança essa celeridade, essa pressa, né? Porque quem tem pressa tem medo. Quem tem pressa sabe que pode ser vencido, né? Quem tem pressa sabe que talvez o governo possa cair. Bom, com relação a esses pontos de inconstitucionalidade, eu fui informada sobre uma violação na irredutibilidade salarial, né, do funcionalismo público, que a partir da aprovação dessa PEC isso poderia acontecer, salários poderiam ser reduzidos, né, o que é inconstitucional. Esses superpoderes do presidente, aos quais a gente se referiu, o canetaço, né, de encerrar um órgão, caminhar para um bonapartismo brasileiro, insegurança jurídica nos vínculos de experiência dos funcionários públicos, e de que forma os cargos poderiam ser desligados sem decisão com trânsito em julgado, né? Bom, é o que a gente está falando aqui, de que forma o jogo político, a máquina pública poderia ser uma máquina de apadrinhamento e que engraçado, né? Que durante o governo é conhecido pelo peculato, pela rachadinha, pelo emprego de fantasmas, pelo desvio de verba de Pública. gabinete. Que engraçado que durante esse governo a gente vai falar sobre reformar o sistema público, né? Nossa, curioso, eu nunca vou entender essas coincidências da vida. Bom, você quer pontuar alguma coisa sobre isso? Sim, é porque basicamente essa PEC ela facilita a diminuição do Estado. E aí, Uhum. como você falou dessa questão, ela vai desconstitucionalizar os direitos dos servidores públicos, né? Porque um dos objetivos dessa proposta é abrir, inclusive, mais espaço para a iniciativa privada atuar no setor público. Sim, Então, assim, essa reforma que está acontecendo agora, essa proposta de reforma administrativa para o setor público, é a mesma e equivalente do que foi a reforma trabalhista para o setor privado. sim, A primeira fala do representante do governo é: ai, a reforma vai modernizar, ai, a reforma vai oxigenar os serviços públicos, mas em nenhum momento ele trouxe dados que corroborassem isso. Os dados, inclusive, quando você pega o número de funcionários públicos da OCDE no Brasil, não bate. A sim, recomendação da OCDE, hoje o Brasil tem 12,5 de servidores públicos em relação à população do país. sim. Em outros O países, recomendado é 21. e na Dinamarca tem 30. Pois Então, é. assim, imagina um país de tamanho continental como o Brasil, o governo, o representante do governo falou, não, para a gente ali, eu acho que o essencial é bom chegar a 6, 7%. Da onde que você tirou esse dado? Me mostra aqui um Exato. estudo, não apresentou. Então, assim, o que pega também nessa questão, inclusive do salário, é porque a proposta estabelece que uma lei complementar, ou seja, depois que aprovar a reforma, vão fazer uma outra lei para estabelecer como que vai ficar a questão do salário. Então, assim, depois que passou a boiada, meu filho, passou um boi, o restante da boiada vai passar na porteira, porque ela Sim, já vai estar escancarada, né? sim. Esse é um dos pontos de por que a gente precisa lutar absolutamente contra isso, né? Eu falei sobre uma possível implementação de um sistema de voucher, né? Que vai transformar a educação pública, a saúde pública em fast food, né? Em Uber. A gente precisa pontuar que a gente mora num país, a gente nasceu, a gente vive, a gente vem de um país que no jogo da economia mundial é a periferia do capitalismo. O que a gente mais tem aqui é bolsão de pobreza. O Brasil profundo falta serviço, falta Estado, falta assistência.
E a maravilhosa reforma modernizadora vai diminuir ainda mais. Bom, Jorge, eu tenho aqui uma pergunta que já nos foi enviada, que é a seguinte. A PEC 32 autoriza a demissão de servidores em cargo de liderança por motivação, abre aspas, política partidária, né? Esse é o artigo 41A, parágrafo único. E aí a pergunta é: isso se assemelha ao macartismo que ocorreu nos Estados Unidos? Essa pergunta foi direcionada para mim e para você. Jorge, o Congresso toparia colocar uma coisa dessas na Constituição Federal? Olha, eu Bom, espero, Rita, eu espero que não, mas se topar, vai ser um suicídio muito grande. Porque primeiro você deixa o servidor público extremamente refém de uma vontade política, o que não é. Essa fragilização de você tirar a questão da estabilidade já é algo que já desestrutura a atuação do servidor público e acaba que vai desencadear um efeito cascata, onde o servidor público estará ali no cargo para servir de mão de manobra de grandes poderosos. E aí eu acho que a pergunta e a reflexão que todos nós temos que fazer, é esse o Brasil que a gente quer? Quando vem essas falas muito bonitas e floreadas, já e vamos modernizar o serviço público, mas ele precisa modernizar para atender a que interesses? É o interesse das pessoas que estão querendo utilizar aquele espaço ali para ser uma oportunidade de negócios, como por exemplo, não, vou fazer uma empresa terceirizada e vou oferecer serviço, ou atender a necessidade básica do Estado, que hoje a necessidade básica do Estado é oferecer serviço de qualidade, ofertar serviços para a população. E o Estado sim. brasileiro hoje, a gente sabe que ele peca nisso em muitos sentidos. E esse dispositivo, infelizmente, Rita, ele vai enfraquecer, porque ele deixa o servidor, inclusive, ali numa posição muito bamba, vai estar sempre andando na corda bamba. Porque ou ele se alinha à ideia dos seus superiores, que às vezes podem não estar alinhados às ideias da Constituição, Sim. né? Ou ele pensa e atua tentando atender o interesse público das pessoas que precisam de um atendimento de qualidade. Então, eu acho que isso é extremamente grave e frágil para a nossa democracia. E isso se esse servidor entrou mediante uma habilidade específica. Isso se esse servidor, se essa servidora foi contratado via concurso público que chama as pessoas que passam, né? E o que a gente pode ter eu adoro como está no texto, o regime de seleção simplificada, que é tipo, esse aqui é meu primo, aqui, olha que simples contratá-lo, né? Olha que simples selecioná-lo. E se é que a gente vai ter pessoas qualificadas para oferecerem os serviços, qualificadas para fazerem os debates. Quando você fala sobre esse apadrinhamento ou aparelhamento ideológico, só pontuando, gente, quem mandou essa pergunta foi Pedro Pontual. Apadrinhamento e emparelhamento ideológico, e a pergunta que me dirigiram é sobre uma semelhança com macartismo nos Estados Unidos. A gente chama de macartismo um fenômeno social, político, cultural, em especial norte-americano, porque durante e conduzida, né, uma espécie de cruzada conduzida por um senador conservador reacionário, McCarthy, nos Estados Unidos, a gente teve dois movimentos conhecidos como The Red Scare, né, o medo vermelho, que fazia com que pessoas ligadas à esquerda tradicional norte-americana, sindicato, movimento trabalhista, união de trabalhador, centro de debate marxista, fossem desligadas de suas funções, né? Então, quando a gente tem artigo 41, parágrafo único da PEC 32, falando sobre possibilidade de desligamento de funcionário público por motivação político-partidária, a gente está integrando à Constituição a possibilidade de alguém ser desligado do governo pelas suas ideias. É o crime do pensamento, né? É o crime de ter uma postura política. E isso se assemelha nesse ponto com o macartismo. Tem uma próxima pergunta que chegou para a gente de Alexei Neves. A UFRJ está ameaçando fechar as portas por falta de verba. Como fica o acesso ao ensino superior gratuito com a reforma
administrativa. Vai continuar extremamente fragilizado, né, Rita? E, na E verdade, elitizado. vai até piorar, né? E isso se não avançarem também, conforme já se escuta aqui nos bastidores de Brasília, do Bolsonaro fazer uma reforma na educação. O começo do governo dele, ele já investiu nessa tentativa de indicar para as reitorias, né, para as coordenações das universidades, uma pessoa que não foi votada pela comunidade escolar. Então, normalmente, esses governos que têm essa postura autoritária, ele vai comendo pelas beiradas, né? Que Sim. chega, quando ele puder dar o bote, ele vai fazer. Essa semana, né, na segunda-feira, teve uma audiência pública e me chamou a atenção uma fala do deputado Pompeu de Matos, que ele é do PDT do Rio Grande do Sul, falando que o texto dessa reforma era péssimo, e ele trouxe uma frase bem interessante, que a gente não precisa nem de um Estado mínimo e nem de um Estado máximo, a gente precisa de um Estado necessário. E no momento que tem uma proposta que desestrutura setores do Estado brasileiro de impacto na saúde e educação, ele não se faz necessário. Ele se faz necessário, talvez, para atender interesses econômicos. E é isso Sim. que não pode passar. Né? É esse principal argumento de que o próprio ministro Paulo Guedes tem defendido, e o ministro Paulo Guedes, Rita, é curioso que ele fica nesse morde-a-sopra. Ele Sim. tinha sugerido que os servidores eram parasitas, mas ontem ele corrigiu essa fala dele, e ontem ele falou que servidor público na Noruega não tem 20 automóveis. Eu falei, gente, eu não conheço nenhum servidor público no Brasil que também não tenha 20 automóveis. Aliás, talvez quem não tenha automóvel são juízes, parlamentares e militares que estão de fora do escopo dessa reforma. Exato. Então, assim, é também uma reflexão que a gente tem que fazer. Essa reforma realmente é para economizar, para modernizar o Estado brasileiro, ou ela é mais um faz de conta que vai atingir principalmente ali a classe de educação, os profissionais com salários menores e deixar ali intocável quem recebe mais? E aí Sim. é o que a gente fala, né? Uma reforma para inglês ver. A própria Fonasef, né, que conta com um número em torno de 600 mil membros, né, dessa associação nacional, é super importante pontuar que algo como 200 mil são profissionais de áreas básicas, né? Saúde e educação. O absurdo é tremendo. A gente tem uma outra pergunta aqui, Jorge, que foi o Vicente que mandou. Como vocês entendem a reforma administrativa na construção de um Estado mais autoritário? Acho que falamos um pouco sobre isso, e ele continua. Me parece que é um elemento estratégico para o projeto autoritário que está sendo construído ao dar todo o poder aos gestores públicos. Sem dúvida, Rita, e sem falar que essa proposta ela vai constitucionalizar um Estado mínimo, Sim, sim. né? E aí volto para aquilo que eu falei, não necessariamente vai ser um Estado necessário para a população Não, hoje, vai ser um porque o estado de Estado, morte. pois é, e ao mesmo tempo que, quando você pensa que a pandemia evidenciou a necessidade de um Estado que atenda a sua população em setores estratégicos como saúde e educação, vamos pegar esses dois aqui de forma eficiente, imagina como que seria este país se não tivesse o SUS, apesar de suas dificuldades, se a gente tivesse um sistema, por exemplo, como dos Estados Unidos, que tudo é privatizado, Sim, onde não tem um serviço público gratuito, sim, né, que você né? tem sempre que recorrer e pagar por uma ambulância se estiver tendo um infarto na porta da tua casa. Então, assim, esse projeto ele caminha para diminuir o poder do Estado, aumenta o poder da iniciativa privada e começa a comercializar todos os serviços, Exato, ele né? mercantiliza a vida, A né? vida ela passa a ter um valor desde quando você consiga manter seu plano de Pagar por ela. saúde, pagar. Né? Em É. resumo, e infelizmente eu acho que isso casa com esse Ah, projeto autoritário do presidente Jair Bolsonaro, que se liga pela economia e pela sim, ideologia. Né? Essas sim, coisas nunca vão deixar de andar sós. sim. Vale lembrar que economia é uma ciência humana, né? Portanto, ela
nunca esteve, nunca estará livre de operação ideológica. Jorge, conta para. Eu estou rumando para o fim, porque a gente se aproxima da nossa 1 hora de papo, e a gente ainda vai receber o Geraldo aqui para integrar conosco um manifesto. A minha pergunta para você agora é: estando dentro do Congresso, fazendo o trabalho jornalístico que você faz, como você nos diria que estão configuradas as forças lá dentro para essa aprovação? Neste momento da tramitação na comissão, ainda está dividido. O governo não tem maioria na CCJ. Vamos lembrar que hoje a CCJ ela é composta de 66 membros titulares. Para você conseguir uma maioria ali, você precisa de 34 votos, né? Metade mais um. Eu fiz até um mapeamento ali. Você tem, de oposição a esse projeto, você tem mais ou menos uns 20 a 23 deputados que já se posicionaram. Então, o governo teria favorável ali também na casa dos 20. E aí você tem ali um percentual de 20 outros deputados à venda. que à venda. À venda, ou por uma questão ideológica ou de grana mesmo, né? Sim. E aí eu acredito, e pelo acompanhamento que vem fazendo de outras tramitações de propostas, que tem surtido efeito uma pressão muito da sociedade. Não adianta a gente, sabe, só reclamar, não sei o quê, tem que fazer algo efetivo. Se Sim. o deputado quer colocar a digital dele contra direitos adquiridos, contra servidores públicos, que ele também depois não reclame quando tiver o rosto dele num outdoor espalhado na cidade, da onde ele vai pedir voto. Sim. E a gente pegando o que acontece em outros países, esses ataques a direitos adquiridos não passam sem muitos protestos nas ruas, né? Não. Então, eu acho que isso deve servir de alerta para a gente, como sociedade brasileira, nesse sentido de qual o benefício dessa proposta. Ela vai melhorar, ela vai entregar, e aí é importante que os eleitores cobrem dos deputados eleitos federais, né, que compõem principalmente essa comissão, porque hoje, nessa correlação de forças, não à toa o relator já começou a tirar, que é o que a gente chama assim, apresenta o texto ali com alguma margem para queimar gordura para ver se solta, né, se consegue aprovar. Então ele já está ciente disso, que ainda não conseguiu maioria, e ele não vai colocar em votação enquanto não tiver essa garantia. E aí cabe ao processo da sociedade, em suas organizações, quer seja em seus sindicatos, em suas representações de bairro, em seus vizinhos e grupos, né? Porque por mais que a gente tenha os clubes, as bolhas de rede social, as outras organizações da sociedade no mundo offline não mudaram. A gente continua, apesar de pandemia, tendo acesso a dialogar sobre isso tudo, né? Então, assim, Rita, acreditar que se passar, pelo menos que na comissão especial ou em outras etapas do seu processo de tramitação que não se encerra, essa proposta está tramitando agora na Câmara e depois ela tem que passar por esse mesmo processo de CCJ, comissão especial, plenário também no Senado. Organizar para que nenhum direito, principalmente a questão da estabilidade, deveria ser algo irredutível, porque ela é uma garantia de entrega do Estado, por intermédio dessa figura do servidor público, de um mínimo de garantia de que o serviço dele ele não vai sofrer uma interferência de poderosos políticos ou outras pessoas que não estão interessadas aí no interesse público. Sim, isso, a estabilidade de carreira, o concurso público para contratação, Remuneração. a remuneração, né? A gente está falando sobre. É incrível, porque os pontos absurdos da PEC eles são infinitos, né? Não para de chocar. Eliminação de escola do governo, né? Que é a possibilidade de treinar e aperfeiçoar, melhorar o funcionalismo público. Extinção desse tipo. Quer dizer, enfim. Bom, como a gente está com o tempo se aproximando para a reta final, agora eu vou chamar aqui com prazer
o Geraldo Paes Pessoa, ele é analista tributário da Receita Federal, dirigente sindical do Sindreceita, mestre em Direito Constitucional, professor de Direito Penal e Tributário, e ele integra o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF. Geraldo, você está aí conosco? Enquanto o Geraldo entra, Rita, só fazendo um último acréscimo. Fala. Em relação ao processo de contratação de servidores públicos hoje, o concurso público é um critério objetivo, né? Sim, Você sim. não tem Nada dúvida, subjetivo nele, não tem nada de subjetivo. E essa alteração ela pode ser extremamente danosa, porque você deixa o quê? Por uma indicação de um deputado? Imagina o Sim. Bolsonaro indicando um funcionário público. Que tipo Sim. de indicação vai ser essa? Sim. Então, vamos Basta ver lembrar. os nossos ministros, né? Exato, tá? E esse governo que se dizia técnico na campanha e não comprovou nada disso, né, nesses quase 3 anos de governo. É com você, Geraldo. Olá, Rita. Olá, Jorge. Muito obrigado, né? Eu quero fazer um agradecimento em nome do FONASEF, a disponibilidade de vocês de levar esse tema que ele é tão caro para a população brasileira, né? Tão caro para as pessoas, que é o tema da reforma administrativa. Nosso muito obrigado, porque a gente precisa de muito debate sobre esse tema. Eu assisti uma fala da Rita, ou seja, revendo algumas falas tuas, quando falava de poder e política, eu achei muito interessante, né? Porque nós temos um momento, né? Do poder, quando se fala do poder, o poder de fazer, e você fazia referência a Bauman, né? Uhum. E a política, a capacidade de fazer a discussão. Sim. Nesse momento, está subtraída das pessoas a capacidade de debater e discutir, porque nós temos uma pandemia. Então, nós estamos num momento em que há um desequilíbrio muito grande, as entidades sindicais não podem ir para a rua, as pessoas não podem ir para a rua defender o seu direito à saúde, educação, aos serviços públicos, porque essa reforma atinge os serviços públicos principalmente, e atinge mais Estado e município. 50% dos servidores públicos estão nos estados e municípios, e a maioria deles trabalha com saúde e educação, especialmente nos municípios. E a remuneração desses servidores, olha, em sua maior parte não chega a 4 salários mínimos. Salários mínimos. Exatamente. Então, o manifesto "O serviço público não tem preço", ele não tem preço porque não tem dono. A gente lembra, especialmente eu lembro que eu sou um pouco mais velho, né? Há 33 anos eu era muito jovenzinho, na época da nossa Constituição de 88. Ela surgiu num ambiente de defesa das liberdades democráticas, num país, e aí, me perdoe a expressão, de rupturas consensuadas, né? Porque no nosso país, as elites cedem os dedos para guardar os anéis. Sim. Me perdoa a paráfrase mal feita também, mas é essa leitura que eu tenho, ceder os dedos para embolsar e guardar os anéis. Então, nesse momento de ruptura um pouco consensuada, até porque se não houvesse o consenso, a ruptura ia acontecer de qualquer jeito. Normalmente as elites cedem quando tudo já está quase perdido, né? Elas cedem para não serem desalojadas. Então, naquele momento histórico, que não é muito diferente de hoje, as desigualdades eram abissais. Então, era um país de enorme marginalidade social. E eu peço que quem está nos assistindo entenda o termo marginalidade social como tá fora, está ao lado, né? Então, essas pessoas que estavam à margem da alfabetização. Era um país com grande índice de analfabetismo. Hoje nós temos um analfabetismo político e funcional. O funcional é o político, é a mesma coisa, me perdoem, tá? Eu vou voltar aqui. Mas num país com muita fome, onde as pessoas não se sentavam à mesa, e ao se sentar faltava o básico, alimentação, desemprego, e uma enorme falta de oportunidades. Esse era o contexto da Constituição de 88. E aí nós tínhamos um Estado que falhava na sua principal função, na função de proteger, e sobrava na função de oprimir. Nossos indicadores sociais nos envergonhavam.
Não que não nos envergonhe hoje, porque passou-se muito tempo, a gente deveria ter avançado muito mais mesmo, né? Então, os brasileiros, tanto de ontem como de hoje, especialmente, tinham subtraído seus dias de futuro. E a promulgação daquela Constituição nos deu um fio de esperança, porque se colocou lá no artigo 1º que um dos objetivos e fundamentos do Estado Democrático de Direito Brasileiro era a dignidade para todas as pessoas. E essa dignidade se materializa através dos serviços públicos. Quando a gente fala de uma reforma administrativa, ela não é só uma reforma de cargos e carreiras públicas. É uma reforma na forma pela qual o Estado oferta seus serviços públicos ou não oferta. Então, lá no artigo 37 da Constituição, e por isso esse manifesto é tão importante, eu não vou ler o manifesto, porque muitas questões vocês já pontuaram aqui, e só vou pontuar algumas coisas que talvez tenham faltado, né? Tá? Lá no artigo 37 da Constituição, essa reforma fala que entre os princípios que regem o Estado brasileiro vai ter o princípio da subsidiariedade. O que é esse absurdo? O Estado só vai agir, o público só vai agir quando não houver nenhum interesse privado disposto a oferecer aquele serviço público. Isso muda o perfil do texto constitucional totalmente, muda o tipo de Estado que existe hoje. Hoje, os princípios que regem a administração pública, em nenhum deles se fala que o Estado é subsidiário. O Estado é o principal ator. Porque nós não queremos um Estado forte para oprimir, mas queremos um Estado estável para proteger, para amparar. E esse Estado que ampara vai ficar muito fraco, efetivamente muito fraco. Então, esse princípio da subsidiariedade, ele existia na Constituição lá no artigo 173, mas era para o Estado explorar a atividade econômica. Então, o Estado só explorava a atividade econômica quando onde a iniciativa privada não chegasse. Não chegava. Agora a gente desloca da ordem econômica para a ordem geral da administração do Estado brasileiro como princípio fundante. Destrói a ordem social. Não, destrói o principal valor que se fundou o texto constitucional. Claro, obviamente, uma lei não resolve nossos problemas, porque as pessoas é que resolvem os problemas. As pessoas que estão diante da ferramenta da lei, mas a lei ela dá os princípios, ela nos guia, tá? E aí, o que vai ter de norte para o serviço público é um grupo de serviços públicos, um grupo de servidores muito expressivos, sem estabilidade, que vão estar na área da saúde, na área da educação, principalmente, e ao estarem sem estabilidade, ficam reféns de governos, não são mais servidores de Estado para servir aos vários governos. Então, eu pontuo isso juntamente com o agradecimento, né? Eu não quero estender muito o tempo, até porque o protagonismo é do Jorge e da Rita, foi maravilhoso ouvi-los aqui, mas eu quero, em nome do FONASEF, das entidades sindicais, deixar o nosso agradecimento, em especial dizer que essa reforma, ela muda muito na vida das pessoas. O que seria de nós sem o SUS nesse momento de pandemia? Olha, seria uma tragédia humanitária sem precedentes. E eu gostaria de destacar, eu fui para o final, mas faltou um item que está no nosso manifesto, né? Vários países estão fazendo o quê? Estão trazendo de volta para o serviço público atividades que foram privatizadas. E eu faço um destaque aqui, que entre 2017, está no nosso manifesto, 884... Houve 884 reestatizações, 67 nos Estados Unidos, 65 no Reino Unido, 348 setores foram reestatizados na Alemanha, 152 na França, especialmente na área de energia, água e transportes. E por que foram reestatizados? Porque quando foram entregues para a iniciativa privada, a qualidade desses serviços caiu demais, os preços foram para as alturas, porque havia uma preocupação exagerada de quem detinha esses serviços com os lucros, não pensava nas pessoas. Então, o serviço público, ele não está ali para pensar no lucro, mas para pensar no bem-estar. E é isso que a gente imagina de sociedade para o futuro,
e eu diria, para o presente. Dói muito ver nós estarmos assistindo o desmonte do Estado brasileiro e do Estado brasileiro que beneficia os mais pobres, que beneficia os mais fracos, e é para isso que serve o Estado. Se a gente subtrair o Estado dessas funções, eu não sei para que ele existe. Então eu rogo a quem está assistindo, converse com seu vereador, com seu prefeito, mostre porque é no posto de saúde do seu município em que a gente vê o Estado. É na creche que a gente vê o Estado. É nas periferias que a gente vê o Estado. E eu diria também que, porque o Estado ele chega primeiro para quem menos precisa. Onde é que chega primeiro o saneamento básico? Nas áreas centrais. Onde as viaturas da segurança pública, da polícia, fazem mais rondas. Onde tem mais patrimônio, nas áreas centrais. Onde chegou primeiro o calçamento. O Estado já distribui muitos benefícios para quem precisa menos. O Estado tem que cuidar de quem precisa mais. E, perdão se minha fala não é de otimismo, mas nós que somos lutadores, né, somos otimistas por natureza. E eu creio que essa pandemia vai nos ensinar muito, está nos ensinando o quanto é fundamental o Estado brasileiro para quem precisa dele. Obrigado, Rita, obrigado, Jorge, né? Agradeço muito estar aqui com vocês, tá? A gente que te agradece, Geraldo. Geraldo, como você não leu o manifesto aqui, onde a gente pode encontrá-lo? E ele é um manifesto aberto à assinatura, a gente pode somar forças nele? Perfeito, Rita, tá? Ó, o manifesto, ele está disponível a partir de hoje, né? Na página do Fonacef, né? www.fonacef.org. Vai estar nas outras redes sociais, né? No Facebook, reformaadministrativa.não. No Instagram, @Fonacef1. No Twitter, @Fonacef. As novas adesões, nós já tivemos muitas adesões, inclusive nos honra muito a adesão da Rita, que consta lá, muitas entidades sindicais, muitas personalidades do meio político, engajadas na defesa de toda a sociedade, muitos políticos engajados, muitas entidades, tá? Eu não vou lê-las porque vou cometer muita injustiça com outras que assinaram, mas praticamente a maior parte dos sindicatos de servidores públicos, sindicatos privados, porque não é uma reforma que interessa só ao servidor público, é uma reforma que interessa a todos os brasileiros. Então, não é uma reforma corporativa como alguns tentam vender, tá? É uma reforma que atinge o usuário do serviço público. Então, por isso, se preocupem com ela, vamos nos preocupar muito com ela, tá? Agradeço, tá? E as novas adesões ao manifesto poderão ser feitas via página através do Instagram, tá? Fonacef1, né? É só lá no direct do Instagram se manifestar, né? Que os profissionais que estão cuidando da manutenção desses espaços podem agregar as assinaturas. E através das entidades sindicais do Fonacef também. Qualquer entidade sindical do Fonacef, né? Que congrega as entidades com representação nacional dos servidores federais também podem recolher assinaturas. E essas entidades também fazem parte de fóruns estaduais que congregam servidores municipais, estaduais e federais. Porque essa luta ela é muito mais ampla, né? A gente tem que chegar nas pessoas, tá? É isso aí, Rita. Obrigado. Só quero também deixar aqui um lembrete, a produção nos avisou. Amanhã, às 9 da manhã, vamos subir um tuitaço. Então, se você tem Twitter, se as pessoas que você conhece têm Twitter, com a hashtag Salve o Serviço Público. É amanhã, às 9 da manhã. A gente precisa trazer esse debate para o grande público e a gente conta com vocês que nos assistiram. Jorge, muito obrigada pela sua presença aqui. Você quer dizer algumas palavras de encerramento? Rita, eu gostaria de agradecer o convite. Geraldo, muito obrigado também, pessoal. E vamos unir forças nesse tuitaço amanhã de salvar o serviço público, porque ele é um serviço público direcionado à sociedade brasileira. E, conforme até o Geraldo trouxe esse dado, a gente está indo na contramão de muitos países desenvolvidos, países ricos. Ou seja, a gente está em um processo de desestatização, enquanto outras nações que já conseguem entregar à sua população serviços públicos de melhor qualidade, a gente está fazendo
caminho totalmente contrário. Então, acho que esse é mais um dado que traz aqui para a gente, para a nossa reflexão, para ver se é realmente esse o caminho necessário para o Brasil que a gente quer e precisa. Rita, foi um prazer participar aqui dessa live com você. Imagina, o prazer foi todo meu. Para encerrar, eu queria muito deixar o nosso público que nos acompanhou, que são nossos companheiros e companheiras de luta, com a ideia que um governo que libera para os bancos mais de 1 trilhão, um governo em que, via um orçamento escuso, libera mais de 3 bi para parlamentares, mas destina R$ 150 de auxílio emergencial para a população, não está preocupado com a sua população. Por isso é não para essa reforma assassina. Muito obrigado a todos.